Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje, numa edição mais que especial, estamos recebendo no programa um amigo e professor universitário, Dr. Wagner Inácio, que, além disso tudo, é advogado, mestre e doutorando em Direito Civil e diretor da Faculdade de Direito da Unipac de Ubá. Também conta com 17 obras jurídicas publicadas até o momento. Se Deus quiser. Proliferando. Outras virão, se Deus quiser. Então, Wagner, hoje no programa nós estamos debatendo aqui um assunto muito relevante, que é a questão da capacidade, da revisão da teoria das incapacidades, e discutimos no primeiro bloco, ou definimos, grosso modo, o que é a capacidade, falamos um pouquinho de incapacidade agora, no segundo bloco, e agora eu queria saber do senhor não sei se eu posso dizer assim, novidade, mas um aspecto interessante do Código Civil, que é a tomada de decisão apoiada. O que é esse instituto? Bom, Rafael, e a todos os nossos telespectadores, em 2015 veio à luz o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146. Esta lei nasceu do fato do Brasil ser signatário da Convenção Internacional de Apoio da Pessoa com Deficiência. Primeira coisa que a gente já vai começar a perceber, a gente não chama mais essas pessoas de portadores de necessidades especiais, porque fica parecendo que a pessoa pode portar ou não portar a necessidade quando ela quiser. E na realidade ela tem uma deficiência. Essa aceitação e esse reconhecimento é fundamental porque a partir daí você constrói novos institutos. Além dessa revisitação da teoria das incapacidades que você disse, Rafael, mexendo em algo que a gente poderia remeter essa estrutura de absoluta e relativamente incapaz, teria quase 2000 anos, a estrutura básica desse pensamento, surgiu um instituto novo, que é a tomada de decisão apoiada, ou TDA. Muitos autores não estão usando TDA porque está parecendo doença, né? Não tem nada a ver com doença, é apenas uma medida judicial. O que seria a TDA? Imagine que eu, em determinado momento da minha vida, me sinto fragilizado para tomar certas decisões. Vamos pegar um caso aqui talvez clássico. Imagine uma pessoa numa profunda crise de depressão. Antigamente, o caminho para essa pessoa ser protegida e tutelada seria ela sofrer um processo de interdição e ser tornada uma pessoa menor na sociedade, um incapaz. Mas agora não. Essa pessoa pode procurar o judiciário, representado por um advogado, encaminhando duas pessoas que serão apoiadores dela. Então, imagine que essa pessoa amanhã, após a decretação, o estabelecimento da tomada de decisão apoiada, deseje comprar um imóvel. Ela vai se dirigir ao vendedor, com os seus dois apoiadores e todo o negócio será acompanhado pelos dois apoiadores. E esses dois apoiadores, por exemplo, um conflitando o pensamento com o outro, podem até mesmo remeter para o juiz tomar a decisão pelos três, apoiando melhor ainda a pessoa. Ou seja, a ideia a pessoa continua capaz, mas ela tem apoio em certos tipos de decisões para a sua vida, principalmente em negócios patrimoniais, em relações patrimoniais. Isso é fundamental, porque você esquece e deixa de lado a ideia de que ela é menos do que os outros, porque ela não é. Nós tínhamos uma ficção de querer dizer que todo mundo que é incapaz era de alguma forma menor que os outros. E isso agora acaba. Por quê? Porque, primeiro, a incapacidade se torna uma raríssima exceção e existem outros instrumentos, como a própria tomada de decisão apoiada, em que você mantém a capacidade, mas dá à pessoa a segurança para realizar o ato. E tão fundamental é assim que eu e muitos outros estudiosos, pessoas que não me consideram estudioso, mas um estudante foi, lembrei de um time de futebol, um estudante de direito civil, defendem hoje que não se pode mais falar em interdição, mas sim em processo para determinação da curatela. Isso é fundamental porque a interdição dá a ideia de alguém que foi proibido, um aleijado da sociedade, um alijado, um privado, um inválido. E agora não, agora ele está apenas uma pessoa que está tendo algum tipo de apoio ou algum tipo de proteção, como a curatela ou a tomada de decisão apoiada. Parece apenas um nome,
mas é uma questão de visibilidade que nos leva a um novo caminho, a um novo pensamento. Uma mudança profunda. Com certeza. Profunda, né? Mesmo porque há todo esse estigma, como o senhor disse aqui. A pessoa, por exemplo, que está num estágio depressivo e precisa tomar uma decisão e que não contava com esse instrumento, ela era apontada como, ela foi interditada, é interditada, né? Isso socialmente é muito pesado e traz uma carga muito negativa. Mas, Dr. Wagner, nós estamos falando aqui de incapacidade, de interdição, tudo isso foi revisto. Mas, como o senhor bem disse, nós tínhamos um modelo no Código Civil anterior. E até nesse código agora, que foi totalmente mudado com esse Estatuto da Pessoa com Deficiência. E especialmente em dois aspectos, questão de incapacidade absoluta e relativa. Para nós darmos um panorama sobre isso, como é que era tratada essa questão? Quem eram os absolutamente incapazes antes? Quem são os absolutamente incapazes agora? Assim, vamos tentar fazer um quadro para a gente enxergar a modificação. Nós tínhamos antes um bloco de absolutamente incapazes e um bloco de relativamente incapazes. Artigo 3º e artigo 4º do Código Civil. Esses dois blocos continuam existindo. A diferença é que o bloco dos absolutamente incapazes foi reduzido a uma única figura. Só temos uma figura de absolutamente incapaz, que é a figura do menor de 16 anos de idade. Na realidade, o que o código quis dizer é: não existe mais possibilidade de você curatelar alguém como absolutamente incapaz. Por exemplo, as pessoas, desculpa até interromper o senhor, as pessoas que tinham síndrome de Down, perfeito, ou que têm, né, síndrome de Down, ou que tem uma paralisia, antes elas seriam consideradas absolutamente. Já estavam nos relativamente incapazes, os excepcionais. Mas, dependendo do tipo de paralisia cerebral, por exemplo, grave, ele era incapaz de compreender as coisas da vida civil. E aí era absolutamente incapaz. Porque o absolutamente incapaz, ele não pode fazer nada. O comatoso, nada. Por exemplo, ele era absolutamente incapaz. Né? Então, se a gente fosse pensar, era um rol muito mais extenso, e agora nós temos uma redução. E eu gosto de falar que não é uma redução, apenas disseram lá que só existe incapacidade absoluta para o menor de 16 anos, ponto. E os outros casos, que seriam quem? Seriam as pessoas que possuem, por causa transitória ou permanente, a incapacidade ou a impossibilidade de compreender, de manifestar a sua vontade, de compreender os atos e manifestar a sua vontade, pessoas que estão em coma, as pessoas com graves paralisias ou déficits cognitivos e de própria manifestação da vontade, os maiores de 16 e menores de 18, olha que eles estão aqui sempre, a idade sempre está nas incapacidades, exato, é o critério principal, os ébrios habituais e os toxicômanos, perfeito, os alcoólatras, né? Aqui a gente tem que entender, não é o meu amigo, às vezes o telespectador está lá assim, eu estou tomando uma cervejinha no fim de semana, não é isso não. É aquela pessoa em que a dependência química para com o álcool ou para com as drogas, sejam quaisquer delas, é tamanha que ele não consegue mais gerir a sua vida sem que a droga esteja presente, e o pior, com a droga presente, ele acaba realizando atos que fogem à normalidade do trânsito negocial, ou seja, faz negócios desastrosos. E por último, os pródigos. Quem são os pródigos? Aí, muitas vezes o aluno, a gente quando está começando a estudar Direito Civil, vai ler no código lá, lê lá o prodígio, não é o prodígio. Prodígio é o amigo do Batman, o Robin. Não, aqui é o pródigo. O que é o pródigo? Pródigo é aquele que gasta mais do que tem ou gasta sem limites o que tem. É o perdulário. Porque ele tanto pode gastar o que ele não tem, né? Aí ele vai se endividando cada vez mais, quanto aquele que joga fora dinheiro, gasta de forma demasiada, gasta de forma desarrazoada. É o perdulário. Então, essa é uma reminiscência ainda da estrutura patrimonial do nosso Código Civil. Vejo que haveria caminhos melhores do que a prodigalidade, mas o pródigo é um relativamente incapaz. Se ele for decretado pelo juiz como sendo pródigo, ele vai ter a sua capacidade interditada, limitada, né, de alguma forma. É um ótimo caso de tomada de decisão apoiada.
Mas o pródigo seria um ótimo caso de tomar decisão apoiada. Antes da reforma, doutor Wagner, o pródigo era absolutamente relativamente incapaz também. Isso, exato. Só para vocês terem a ideia de como é que o nosso rol de absolutamente e de relativamente incapaz evoluiu, salvo engano, até 41, a mulher, quando se casava, se tornava relativamente incapaz. E o curador dela automático era o marido. Meus caros, isso só para vocês terem uma noção, é a mesma regra que se aplicava há 2.400 anos atrás em Roma. É a chamada de captis diminúcio. Isso é uma coisa absurdamente sem noção. E graças a Deus, já há muito tempo atrás, deixamos essa regra sem qualquer tipo de validade no nosso país. Mas nós tínhamos que evoluir. E a grande questão foi quebrar uma estrutura estigmatizante, uma estrutura acachapante da pessoa, que acabava com a pessoa, sob um signo, sob uma desculpa de que vai cuidar do patrimônio da pessoa. Não, a gente pode cuidar da pessoa e cuidar do patrimônio da pessoa sem destruir qualquer um dos dois. E essa é a grande ideia, a grande inovação do nosso Código Civil. Então hoje nós temos um quadro reduzido de absolutamente incapazes, somente os menores de 16 anos, e um quadro também limitado de relativamente incapazes. Bom, doutor Wagner, infelizmente o nosso tempo está acabando. O nosso programa ele é bem curtinho e o senhor poderia ficar aqui o dia inteiro, só, né, se a gente quiser, nos dando belas lições de direito, explicando tão bem como que funciona essa questão. Mas infelizmente tem um monte de pergunta aqui para a gente passar, mas não vai dar tempo. E eu queria deixar o espaço para o senhor deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Rafael, primeiramente eu gostaria de deixar um contato, um e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, meu nome é Wagner Inácio, creio que já foram enfocados alguns livros aí, com W. Meu e-mail é wagnerinácio@gmail.com. Você consegue falar comigo, wagnerinácio@gmail.com. A gente também está lá no Instagram, @wagnerinácio, e a gente está em algumas redes sociais, mas não sei todas de cabeça. A mensagem que eu gostaria de dizer aqui, que você falou tanto de currículo, de títulos, mas eu não poderia deixar de conversar com o público, principalmente em falar de pessoas que precisam de cuidado e de atenção, sem falar do maior título que eu carrego, que é ser pai de duas crianças maravilhosas, a Mirtes e o Antônio. E é pensando nelas que novas modificações estão surgindo no Código Civil. Nós tivemos esse ano, e um dia a gente pode vir aqui conversar, uma grande mudança no nosso sistema com a vinda, com o nascimento do Marco Civil da Primeira Infância, uma lei que veio trazer um novo olhar sobre os primeiros 6 anos de existência da criança. E gostaria de agradecer demais a você que dedicou um pouco do seu tempo para nos ouvir e deixar essa ideia de que não importa quão limitado nós estejamos, nós merecemos e devemos ser respeitados pelo que nós somos, pessoas dignas e que merecem ser felizes. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Wagner. Um grande prazer receber o senhor aqui e ele volta, viu, gente? Ele volta, prometo que volta. Bom, se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 10h40 da manhã e às sextas-feiras às 10 da noite. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência e paciência. Até lá!